Olá, gente. Olá, pessoas que estão vendo esse vídeo. Hoje nós vamos fazer a aula sobre estatística. E, primeiramente, eu quero dar um resumo básico, uma coisa rápida para vocês entenderem o que é que a gente vai estudar. Então, vamos primeiramente entender como se faz as pesquisas, como nós vamos chegar ao ponto de ter que analisar a estatística. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai escolher um tema. Então, vamos supor que a gente escolheu ansiedade, ok? Escolhemos ansiedade. Nosso tema é ansiedade. A gente também pode chamar esse tema de assunto. Então, nós iremos passar para a população. O que é a nossa população? Então, vamos supor, a gente quer ver ansiedade. A gente quer ver ansiedade em quem? Não é em todas as pessoas. Então, vamos dizer que nós queremos ver o índice de ansiedade em idosos. Que tipo de idoso? Isso também é algo que nós temos que analisar. Então, por exemplo, você quer saber sobre idosos que moram com suas famílias, vocês querem saber sobre idosos que moram em asilos, se forem em asilos, asilos do Estado ou asilos particulares, de que região? Então, vocês têm que ter uma definição clara de quem é a população de vocês, não apenas o indivíduo, mas o que cerca esse indivíduo, ok? Todo mundo entendeu isso? Então, beleza. Essa é a nossa população. Nossa população nós vamos denominar de N maiúsculo, a letra N maiúscula. Então, dessa população, como não podemos estudar todos os indivíduos, pegaremos uma parcela das pessoas que se enquadram nas características de nossa população. Essa parcela chamaremos de amostra. A amostra nada mais é do que um subconjunto da nossa população. São pessoas que iremos estudar, iremos analisar e usaremos esses estudos com base de determinar se tal característica da ansiedade se adequa a todas as pessoas da população. Meio que essa amostra vai representar a nossa população, ok? Então, após termos nossa amostra, nós vamos montar um questionário de perguntas. Então, por exemplo, quando vocês fazem um teste no BuzzFeed, vocês têm que assinalar a coisa que vocês mais se identificam, isso é um questionário, é isso que nós faremos. Claro, não vamos fazer um teste do BuzzFeed. Após montarmos o questionário, vamos fazer a parte descritiva, ou seja, vamos ter todo o questionário, vamos ter as respostas, vamos ter a parte descritiva, a parte inferencial, que são as partes onde nós pegaremos os resultados e tentaremos aplicar tais resultados à nossa população total. Então, a gente vai ter o resultado da amostra, vamos ver se os resultados da amostra são condizentes com a nossa população, tudo bem? Então, vamos supor que na amostra deu que 80% dos idosos têm ansiedade. Aí a gente vê se com a população realmente 80% dos idosos têm ansiedade. Se esse resultado bateu, você chegou no fim da sua pesquisa e deu tudo certo, ok? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Essa é a primeira parte. Agora, nós vamos falar sobre as perguntas, que é onde estará nosso foco nessa aula. Basicamente, nós temos uma pergunta de alternativa. Então, qual é a sua cor favorita? Azul, vermelho e amarelo. Aí vocês têm a alternativa. Alternativa A, azul, alternativa B, amarelo, alternativa C, vermelho. Vocês vão ter que assinalar uma dessas alternativas. Porém, nós não vamos chamar essas alternativas de alternativas, e sim de categorias. Ou seja, qual categoria corresponde ao seu gosto pessoal. E, nesse caso, nós estamos fazendo uma questão sobre a cor. Estamos perguntando qual é a cor favorita. Logo, a cor é a variável. Basicamente, a variável é aquilo que estamos tentando descobrir, é o foco da nossa pergunta. Tudo bem? Ok. Teremos as categorias e é isso. Isso é um tipo de pergunta. Porém, também existem as perguntas que são respondidas através de respostas mensuráveis, ou seja, respostas escritas. Por exemplo, se eu perguntar quantos filhos você tem, você vai responder escrevendo, já que eu não dei nenhuma alternativa. Logo, é uma resposta mensurada. Bom, a nossa variável continua sendo a quantidade de filhos. Então, é o tema, é o que a gente quer saber com a pergunta, a nossa variável.
Tudo bem? Até aí? Vocês entenderam essa parte? Isso é basicamente uma introdução básica. Ok. Agora, nós vamos classificar as variáveis. O que é a classificação das variáveis? Primeiramente, nós vamos falar das variáveis qualitativas, que são as variáveis de categorias. Então, nós vamos chamar aquelas variáveis que nós temos que assinalar de qualitativas. Porém, existem dois subgrupos. O grupo das nominais, que é quando a categoria não possui uma ordem. Por exemplo, qual sua cor favorita? Não há uma ordem, não há algo do maior para o menor, do menor para o maior. Você simplesmente está perguntando cores, e você pode colocar elas em qualquer ordem e não faz qualquer diferença, tudo bem? Essas são as nominais. Também teremos as ordinais, quando as categorias têm uma ordem. Então, por exemplo, se eu perguntar quantos filhos você tem? De 1 a 2, de 3 a 4, de 5 ou mais. Aí a gente tem uma ordem sendo respeitada. Então, essa é a diferença entre elas. Essa, no caso, é a ordinal. Tudo tranquilo? Agora a gente vai passar para as variáveis quantitativas, que têm respostas mensuráveis, que são aquelas que nós escrevemos. Primeiramente, nós temos as discretas, que são quando os valores são inteiros. Então, por exemplo, se eu perguntar para você quantos filhos você tem, é impossível você ter um filho e meio. É impossível você ter um filho, 8, 2 filhos, 7. Você tem sempre um número exato de filhos. E, portanto, essas são tidas como quantitativas discretas. São aquelas que têm os valores inteiros. Mas também temos as quantitativas contínuas, quando os valores são ou podem ser fracionados. Então, por exemplo, se eu perguntar para você qual é o seu salário e você falar para mim, R$1.000. Ok, você tem R$1.000, 1.000 é um número inteiro. Maravilha. Porém, se a outra pessoa falar 1.238,7, aí você percebe que salário, por exemplo, não é um valor inteiro. Ele pode variar. Então, você tem que ter sempre isso em mente. Você não pode ver o salário de uma única pessoa e deduzir que isso é o que vale para o salário. Vocês entenderam isso? Tudo tranquilo? Ok. Agora nós vamos para a parte de exatas, né? A parte de fazer a matriz. Bom, agora a gente vai fazer a tabela, aquela tabela que a gente viu, das variáveis qualitativas, tanto das nominais quanto das ordinais. Essa tabela se aplica para ambas, independente de qual você estiver vendo, não faz diferença. Vamos lá. A gente chama essa tabela de tabela de contingência, e é uma tabela que nós vamos usar para analisar o que vai estar acontecendo. Por exemplo, quantas pessoas responderam uma coisa, qual é a porcentagem de pessoas que escolheu algo. Então, primeiro, vamos pela tabela simples, a tabela de contingência simples, onde nós só temos uma variável. Lembrando que a variável é aquilo que nós queremos saber. Então, eu vou perguntar para vocês. Agora eu vou focar mais no pessoal que está aqui, porque essa é a parte mais difícil. Qual sua cor favorita? Temos 3 pessoas aqui. Então, qual sua cor preferida? Entre azul, vermelho e verde? Vermelho. Vermelho. Então, vamos lá. Temos aqui a nossa variável. No caso, essa variável, neste caso, é a cor. Temos a cor que é a nossa variável. As alternativas possíveis que eu passei para vocês foram azul, vermelho e verde. Até aí, tudo bem. Essa é a nossa variável, ok? A gente podia chamar a variável azul de A, a variável vermelho de B, a verde de C, mas nesse caso não precisamos porque estamos usando um exemplo, e portanto nós já temos o que seria A, B e C, tudo bem? Aqui a gente vai trabalhar com nomes, com números, não vamos usar letra, pelo amor de Deus. Então, aqui a gente tem isso. Agora, nós vamos ver, só um momento, nós vamos ver a frequência apenas. Essa frequência nós iremos chamar de FI, ou seja, é a frequência de quantas vezes essa resposta apareceu na nossa tabela. Então, por exemplo, aqui vamos ver a FI, no caso, frequência. Até aí, tranquilo.
Todo mundo está entendendo o que está acontecendo? Então, por exemplo, ninguém falou azul. Ninguém falou azul. 2 de vocês falaram vermelho. Então, 2. 1 falou verde. Então, vamos ver. Quantas pessoas eu escolhi para participarem dessa pesquisa que eu fiz aqui? 3 pessoas. Então, vamos supor que eu estou vendo isso de todos os alunos da sala. Vamos supor, seria falho, porque são poucas pessoas, mas só uma suposição. Supondo que nós escolhemos 3 pessoas, o número da nossa amostra, o nosso subconjunto de pessoas é 3, porque são as pessoas que estão participando da nossa pesquisa. Logo, se você somar o FI de todas as nossas variáveis, nós teremos o resultado do N da amostra. Vocês entenderam? Todas as pessoas que responderam, se você somar todas as respostas, vocês terão o resultado da amostra. Afinal, o número de respostas corresponde ao número de participantes das suas perguntas. A menos que você tenha contado respostas a mais ou esquecido alguma pessoa, mas caso tudo esteja de acordo, o número de respostas que você vai ter na frequência será o número de pessoas da sua amostra. Ok.